Lucas capítulo 15. A partir do versículo 11. Vamos à leitura. Um certo homem, ele tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu, aqui, pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, coração compassivo. Moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, escutou a música, as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo, o pai implorava para ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda, com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Meus irmãos, nosso assunto hoje é esse que está aí bem claro, né? O amor de Deus não é um espelho do nosso coração. O amor de Deus não é um espelho do nosso coração. É algumas meditações que nós vamos fazer sobre o amor compassivo de Deus. Então, aqui, capítulo 15, temos esse texto que é muito conhecido. Eu acho que é difícil uma pessoa falar assim: eu sou um cristão, e não conhecer a parábola do filho pródigo. Mas essa parábola tem grandes ensinamentos, muitos ensinamentos, e um deles é o amor compassivo de Deus, que nós vamos falar hoje, sobre esse amor de Deus que não é um espelho do nosso coração. Agora, essa é uma ótima notícia. Por que uma ótima notícia, né? Porque a Bíblia diz que nós somos chamados para ser a imagem de Deus, a semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Aliás, Paulo, ele fala sobre cada crente refletir a glória de Deus, 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 18. Então nós somos ensinados que como cristãos, como crentes, nós devemos refletir a glória de Deus, nós devemos ser a imagem do Filho de Deus, ser a imagem do próprio Deus.
Agora, isso é o que a Bíblia diz sobre refletir. Nunca a palavra de Deus vai dizer que Deus é um reflexo, Deus é um espelho, é uma imagem do nosso coração, e nem poderia, porque nós sabemos como é o nosso coração, e Deus não pode ser a imagem de coração de homem nenhum, jamais. O que nós sabemos, né? O Deus que se revela em muitos corações é muito diferente do Deus da Bíblia. Por quê? Porque às vezes a pessoa faz o Deus na mente dele, e como diz o livro de Provérbios, assim como o homem imagina, assim é no seu coração. Então, o Deus que ele fabrica é diferente do Deus da Bíblia. É um Deus que é sujeito a caprichos pecaminosos, e não é verdade. A justiça em nosso Deus, o irmão Mário disse isso, no Salmo capítulo 58, ou a nossa infundada injustiça, ou fundada justiça, Por um lado, o desejo pecaminoso, para o outro, aquela justiça própria, que de fato, quando Deus olha para dentro da pessoa, sabe que aquilo ali não é nada, é trapo de imundícia. Um Deus cujo caráter depende do quê? De como a gente vive e de como a gente pensa. Tá? O caráter de Deus é assim, se eu vivo bem, estou bem, tal, então, eu acho que Deus é bom. Agora, se não está muito legal com a minha vida, parece que Deus é ruim, Deus não é tão bom assim. Um Deus que o amor é limitado pelos que eu decido ou não amar. Esse eu amo, então tá bom. Esse eu não amo, então, esse Deus não ama também. Se eu não amo essa pessoa, Deus não ama. Ou seja, o coração de Deus tem que ser igual ao meu coração. É o contrário. Em vez de eu refletir a imagem de Deus, eu quero que Deus reflita a imagem do meu coração. Um Deus, meus irmãos, que é limitado, como eu disse, pelos que eu decido amar ou eu decido odiar. Um Deus que abandona o pecador quando ele mais precisa, naquele capricho de essas almas são descartáveis, essas não são descartáveis. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo para todos, olha, Deus é a imagem do meu coração. Agora, o que nós temos aqui, principalmente no versículo 20, quero que você vá lá para o versículo 20, porque é onde nós encontramos o tema da nossa mensagem. Porque aqui fala sobre o coração daquele pai. E esse pai, você sabe, representa o nosso Deus. Então, no versículo 20, o filho está voltando para casa e diz aqui, que quando ele estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão. Então, o que significa isso? Deus compassivo, coração cheio de compaixão. Bem, a palavra compassivo, compaixão, significa compadecer-se. É uma junção de palavras, Quando a gente fala de paixão e quando a gente fala de uma palavra como esse sufixo com, se espremendo, a pessoa está querendo dizer assim, olha, a palavra compaixão significa que você está sofrendo como o outro. Paixão é sofrimento, mas quando fala compaixão, quer dizer que você está sentindo o que o outro está sentindo. É uma das coisas sobre compaixão, sabe? É sentir as limitações, sentir as dores, sentir as falhas, a debilidade da outra pessoa. Isso é compaixão. Agora, compaixão não pode ser só sentimento, porque senão, aqui no versículo 20, ficaria meio manco a compaixão de Deus. Por que não é só sentimento? Versículo 20, ele correu, ele lançou-se ao pescoço e ele o beijou. Mostrando aqui que Deus é um Deus compassivo e jamais poderia ser um Deus cuja imagem reflete o nosso coração. O meu coração ou o coração de qualquer outra pessoa. Agora, eu disse, compaixão não é só sentimentos. Compaixão é ver uma multidão faminta, como Jesus viu, e fazer o quê? E dar pão para essas pessoas. Lembra que Jesus foi lá, estava no meio de um caminho duro, praticamente um deserto, e ele viu aquela multidão faminta, e ele disse para os seus apóstolos, aí essa multidão está faminta, Senhor, está muito faminta. Então a compaixão vê a necessidade e multiplica pão para eles comer, isso é compaixão.
Compaixão, você se olhar para uma cidade com 120 mil almas, como Nínive, e dizer assim, eu vou mandar um pregador para aquela cidade. Por quê? Aí eles vão ter uma chance de se arrepender. E o Jonas foi pregar lá. Deus fez certeza que ele fosse. Isso é compaixão. Então compaixão não é só sentimentos. É pegar o rebelde do Jonas e colocar lá naquela cidade. Você vai pregar a minha mensagem. E ele teve que pregar. Isso é um Deus compassivo. Compaixão, meus irmãos, é como naquela parábola do samaritano, do bom samaritano, que o camarada vê o outro caído, assaltado pelos bandidos, tomado de tudo que ele tinha, e vê o caído se abaixar, limpar suas chagas, curar suas chagas, colocar sobre a sua cavalgadura, levar no hotel, pagar o hotel. Isso é compaixão. Em todos esses textos, a palavra compaixão aparece. Por isso, como seria o amor de Deus se ele fosse um espelho do nosso coração nessas 3 circunstâncias mencionadas? Vamos ver como seria o coração de Deus se ele fosse um espelho do coração do homem? Nós vamos ver como, nós não vamos deduzir nada, nós só vamos falar o que a Bíblia fala. Então, irmãos, aqui, no caso da multidão faminta, lá está a multidão faminta, Jesus está preocupado com as almas, Jesus está querendo alimentar as almas, Jesus pede para eles ver o que vai fazer, não é? Mas os apóstolos, desde o começo de Senhor, já é tarde, o sol já está se pondo, a multidão está aí, são muitas pessoas, são milhares de pessoas, e olha, o senhor tem que fazer alguma coisa, o senhor tem que mandar elas embora, porque elas têm que comprar alguma coisa para comer, porque a gente só tem 200 dinheiro de pão, e o máximo que tem aqui é um menino com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos, Senhor? Veja, em que momento no coração dos apóstolos teve compaixão? Se Deus fosse seu espelho do coração dos apóstolos, que era um coração muito melhor que o nosso, tá? Diga-se de passagem, a frase de Deus seria assim: Pedro, Tiago, João, despede a multidão, porque já é tarde. Isso é o que estava no coração dos homens, mas no coração de Deus estava: dai-lhes voz de comer. Bom, e no caso da cidade de Nínive, não é? Deus insistindo com Jonas, levando Jonas a troncos e barrancos, colocando ele aonde? Colocando ele lá cuspido naquela cidade. Ele pregou sem dó, sem piedade. Daqui 40 dias, Nínive será destruída. E sem que se, assim, tivesse um mínimo de compaixão, subiu na montanha, cruzou os braços, esperou a derrocada da cidade, a destruição da cidade. Deus queimando crianças, Deus queimando homens, Deus queimando mulheres, e de repente se convertem. De repente aquele povo diz: olha, vamos nos arrepender, quem sabe Deus tem misericórdia de nós. E aconteceu isso mesmo. Essa aqui, meus irmãos, são as palavras de Jonas, depois do arrependimento, tá? Jonas disse assim, né? A palavra de Deus diz que desagradou extremamente Jonas, e ele ficou irado. Quando a cidade se converteu, era para ter uma festa. Sempre tem uma festa no céu quando alguém se converte. 120 mil pessoas se converteram, mas o coração de Jonas está extremamente irado. É um jeito do hebraico dizer que o coração dele está doente, está podre. E ele fala para Deus: eu sabia, Deus, eu sabia, né, que és um Deus compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade. Tudo é a mesma palavra, tá? Tudo é a mesma palavra. Ele está dizendo uma palavra só: eu sabia que o Senhor é um Deus cheio de compaixão. Eu sabia, né, que eu ia vir aqui à toa, porque na verdade ele não queria. Então vamos pensar assim: se o coração de Deus fosse refletir o coração do Jonas, ele ia ficar extremamente irado, tá bom? Então, graças ao nosso bom Deus, né? E louvado seja Ele para todo sempre. O coração dele não reflete o nosso coração, porque senão ele diria: que morram,
que morram todos, né? No caso do homem assaltado pelo inimigo. É claro que se teve um sacerdote muito piedoso, é claro, Bíblia debaixo do braço, o levita da mesma forma, homens extremamente religiosos, não faltava um culto, melhor, né? Esses homens, eles, né, tinham prazer de dizer que eles eram justos, que eles não eram como os demais, mas ninguém olhou para o coração não, para a debilidade daquele homem caído. Se Deus fosse ser um espelho daquele escriba, se Deus fosse ser um espelho daquele levita, a frase seria essa: vendo-o, passou de largo. Esse é o coração de Deus? Não, pastor, esse não é o coração de Deus. O coração de Deus é o do samaritano. O coração de Deus é aquele que se alegra com a conversão dos ninivitas. O coração de Deus é aquele apresentado aqui, na parábola dos 2 filhos. Então, irmãos, a nossa história hoje mostra um pai de amor compassivo. E é nessa questão, o amor compassivo, que nós queremos meditar nesta noite. O amor compassivo de Deus. O pai que gerou 2 filhos. Esses filhos têm abrigo, têm alimento, têm cuidado, têm amor. Olha, tem até herança, não é verdade? Possuidores de herança. E qual é a característica principal do pai? Ele ser rico? Não. A característica principal do pai é essa do versículo 20. É um homem cheio de compaixão. Essa é a característica principal. Agora, esse amor compassivo era completamente desconhecido, tanto pelo filho mais novo, quanto pelo filho mais velho. Nenhum dos 2 filhos, seja o mais novo, seja o mais velho, eles entendiam o amor compassivo. Esse pai que tinha um amor compassivo, eles não conheciam isso. Mas era culpa do pai? Não, não é culpa do pai. É culpa da própria maldade que há em nós. Então havia uma falta de conhecimento desse amor compassivo do pai. Voltando aqui no capítulo 15, no versículo 11, esse pai que tinha 2 filhos, no versículo 12 aparece diante de nós o filho mais moço, dizendo para o pai: pai, dá a parte da fazenda que me pertence. E o pai, coitado, repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo de uma forma impura, vivendo dissolutamente. Então o filho mais novo, ele não está nem aí para os sentimentos do seu pai. Ele despreza o seu pai quando está em casa, e despreza o seu pai quando está longe de casa. Quando ele está em casa, ele despreza o pai, ele quer a herança. Que negócio é esse de querer a herança antes da hora? Está dizendo assim: pai, eu por mim que o senhor que morra logo, já que o senhor não morre logo, dá a parte que me cabe, né? Não quer ficar em casa, não quer ficar junto com o pai, não quer ficar junto com os irmãos. Ele não tem interesse pela casa, ele não tem prazer de ficar naquela casa. Para ele, aquilo não tem valor. Versículo 13, depois que o pai reparte a herança, diz que ele ajuntou tudo. Ajuntou tudo o quê? Né? Ele pega todo o dinheiro que ele tinha, mas também são todas as suas emoções, todas as suas expectativas, ou seja, agora eu estou livre, agora eu posso fazer o que eu quiser, né? E ele partiu para bem longe, e quando estava longe, aí também ele despreza o amor compassivo do pai. Agora ele tem uma nova família. A família dele agora são os amigos, são as suas namoradas, segundo o irmão as meretrizes. Então agora ele tem uma nova família, ele tem uma nova turma. Agora ele está enturmado, porque a casa não estava boa, o pai não estava bom, o irmão não estava bom, ninguém estava bom. Então agora ele tem uma turma nova, né? Faz lá uma nova família e vive de forma pródiga. Meus irmãos, se fosse só o dinheiro que a pessoa gasta, mas não foi só o dinheiro. Ele gasta tudo, ele desperdiça tudo, mas aí tem coisa que não se recupera mais. A energia que ele gastou não recupera mais. O tempo que ele gastou longe de casa, longe da família, vivendo dissolutamente, isso não recupera mais. Agora, perdeu-se o dinheiro, é claro, e sem o dinheiro, então, o que vai acontecer?
a conta veio para pagar. Um dia chegou a conta, ela chega, o dinheiro acabou. Quando acaba o dinheiro, acabam os amigos. Aquela nova família já não existe mais. Tudo se acabou, derreteu. Agora ele está sozinho, com fome e pior, desejando ser um porco. E para um judeu, ser um porco é a pior coisa que existe. Mas ele deseja ser um porco. Capítulo 15, versículo 16. Ele desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Muito bem, é o que aconteceu na vida do pródigo. Ele desprezou o amor do pai, ele desprezou longe ou perto esse amor compassivo do pai. Então, ele não tem ideia do amor compassivo do pai. Agora, uma pergunta que não se cala dentro de nós é por que o pai não impediu isso? Por que o pai não evitou tudo isso? Ele tinha autoridade, ele tinha um homem de posse, né? Por que ele, na hora que o filho pediu, sabendo que o filho era cabeça fraca, que tem os cabeça fraca, por que ele repartiu a herança? Era só não ter repartido a herança, sem dinheiro ele não ia sair, não é verdade? Podia mandar alguém vigiar o filho dele, olha, eu quero que você cuide do meu filho, tá? Vou pagar você, você vai parar de trabalhar para mim, você vai atrás dele. Não deixa ele cair em cilada, não deixa ele andar com má companhia, não deixa ele ficar gastando muito. Olha, você cuida do meu filho, vou te pagar para isso, tá bom? Afasta ele de pessoa maldosa, interesseira. Não, o pai não fez nada disso. O pai permitiu que quando o filho ficou na miséria, o filho fosse trabalhar para um homem mau. Homem mau. Você vai cuidar dos meus porcos, mas eu não quero que você coma comida dos meus porcos. A pessoa tem que ser muito ruim para falar uma coisa dessa. Não dá nada para a pessoa, olha, não é para comer a comida do porco, né? Não, mas o pai permitiu que ele vivesse assim, ele permitiu que ele comesse lavagem. É claro que se o dono não está vendo, ele não vai morrer de fome, ele não morreu de fome. Ele o patrão dá uma olhada para o outro lado, ele pega lá um pouco da lavagem, e aí então ele come. Meus irmãos, por que o pai não impediu tudo isso? Será que o seu pai não se importava com o filho? Faltava amor por parte do pai? Não, pelo contrário. Essa reação do pai de permitir tudo isso faz parte do grande amor que ele tem. Você lendo 1 Coríntios capítulo 13, tem algumas frases lá como, olha, o amor ele não se irrita, ele não se exaspera, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Isso nós encontramos em Deus, na compaixão de Deus. É um amor que espera mudança, que espera transformação, porque não é um amor igual ao nosso. Não é um amor que espelha o nosso coração, é o amor que sai, que emana dos céus. Nós é que deveríamos espelhar esse amor de Deus, esperando a transformação, esperando a mudança. Agora, o filho mais novo definitivamente não entendia nada do amor compassivo do pai. Na miséria ele se lembra da casa do pai, olha lá, versículo 18, 17. Caindo em si, bom, caiu em si, está sem dinheiro, está com fome, está vivendo pior que um porco, né? Então quando ele caiu em si, agora ele quer lembrar do pai, né? Bom, né? E o filho mais velho, que nem comendo do bom e do melhor, estando junto com o pai, considerou o pai. Bem, mas aqui no versículo 17 diz que ele caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui, eu pereço de fome. Ele está pensando, né? Lá na casa do meu pai, meu pai é um homem generoso, meu pai é um homem bom. Olha, os empregados do meu pai não vivem nessa miséria não. Eu lembro do meu pai. O meu pai, todos os empregados, tem uma frase forte aqui, os empregados do meu pai têm abundância de pão. O meu pai é um homem bom. Está mudando o conceito dele, do pai dele. Agora o pai é bom, o pai, ele é generoso. Mas ele vai voltar, né? Ele vai voltar aos trapos, mas vai voltar quebrantado, tá? E qual é a expectativa dele de volta? Aqui, meus irmãos, capítulo 15, versículo 18, ele fala, olha, eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai,
eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu e eu pequei contra ti. Então o filho mais novo, ele faz o quê? Ele se arrepende. E tem uma mudança dentro dele. Ah, mas foi por causa que ele estava passando fome, né? Tem gente que passa fome e não muda. Mas ele mudou. Ele disse, caiu em si, ele se arrependeu. Ele disse: é o seguinte, né? Eu vou voltar lá. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir perdão para Deus e para o meu pai. Então ele fez isso. Ele começou a pensar no que ele ia fazer, tá? Então aqui, qual que é, meus irmãos, o projeto dele? Então ele compreende que ele fez tudo errado, que ele pecou. Segundo projeto, ele deseja voltar à casa do pai, para quê? Para pedir perdão, né? Para pedir perdão para Deus e até para o próprio pai. Agora veja só como ele não entendia o coração compassivo do pai. Por quê? Porque de bom grado ele faria do coração do pai o seu próprio coração. Ele está dizendo aqui: olha, eu decidi que quando eu chegar lá, eu vou pedir perdão e vou falar para o meu pai: pai, me trata como um dos seus empregados. Era isso que ele pensava do coração do pai dele. Que o pai dele, talvez realmente muito magoado, ressentido, por ele ter perdido toda a fazenda, pouco se lixaria com ele e diria: não, você pode viver aqui, agora vou te tratar como um empregado, porque se ele me tratar como um empregado, eu já estou na vantagem. Então ele não está pensando que o pai tem um coração compassivo, porque ele não entende isso. Ele não entendia antes, e até conversar com o pai dele, ele ficou sem entender. Agora, o filho mais novo, ele vai experimentar o amor compassivo do pai. Eu disse, como é que ele voltou? Aos trapos, mas arrependido. E qual era a expectativa de volta dele? Era ser mais um dos empregados. Era isso aí, só mais um dos empregados. Resumindo, ele falava assim: não tem problema nenhum, quando eu voltar para casa, receber um tratamento de segunda, terceira categoria, não tem problema nenhum, eu vou estar no lucro. Bom, a expectativa era essa. E a realidade? Qual realidade ele encontrou? Encontrou que no versículo 20, depois de fazer aquele projeto na cabeça, ele se levantou e foi, né? E quando o pai ainda estava de longe, viu, moveu-se de íntima compaixão, correu, lançou ao pescoço, o beijou. Ou seja, quando ele chega, antes dele chegar, a porta já estava aberta. Não apenas a porta estava aberta, mas os braços do pai estavam abertos. Mas não era só os braços do pai e a porta que estava aberta, o coração do pai estava aberto. Abraçou, chorou, beijou, né? Ali, e aí então, meus irmãos, o filho vendo tudo isso, o filho começou a colocar em prática o projeto. Vamos relembrar o projeto? Primeira coisa, voltar para casa. Está cumprido, ele já voltou para casa. Segunda parte do projeto, quando ele estava lá nas bolotas, é fazer uma confissão. E ele vai fazer aqui no versículo 21, o filho disse: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Então a segunda parte do projeto dele também foi colocada em prática. Ele volta e ele confessa os seus pecados. Ele diz: eu não sou digno, meu pai, de ser chamado o seu filho. Faltava então a terceira parte do projeto. Qual era a terceira parte do projeto? Decido, meu pai, que o senhor me trate como se fosse um empregado. Aí ele vai conhecer o que é amor compassivo. Antes que ele colocasse em prática, a terceira parte do projeto, o pai chegou e não deixou ele falar mais nada. No versículo 22, o pai disse aos servos: traz depressa a melhor roupa, veste-o, põe um anel na mão, sandália nos pés, traz o bezerro cevado, matai-o, comamos, alegramos, porque este filho estava morto e reviveu. Bom, o filho não teve mais palavras. Isso é amor compassivo.
O pai não deixou dúvida no coração do filho de quanto o amava. De quanto o amava. Ele está dizendo aqui no versículo 25 não, né? Versículo 24. Porque este meu filho, imagine se o pai ia permitir que o filho deixasse de ser filho. Mas ele perdeu tudo. Ele jogou tudo fora, viveu dissolutamente. Mas o pai está feliz com a volta, com o renascimento do seu filho. E ele diz: é dia de festa, é um dia especial para que o cordeiro cevado seja sacrificado. E isso aconteceu. Bom, meus irmãos, temos uma pergunta aqui no meio. Qual é a pergunta? Será que o pai não exagerou na recepção? Essas ações do pai, será que não é um exagero? Bom, podia dar uma janta, tá bom. Filho voltou, tá, faz uma comida para ele aí, põe um arroz, um feijão, uma abobrinha, né? Tá bom já, tá bom demais. Ué, melhor do que ele comia lá, que nem comia. Veio um magrelo aí, todo acabado aí, agora está de cabeça baixa, né? Bom, dá uma jantinha, ninguém ia reclamar, é uma bondade, é um ato de misericórdia. Agora, é um exagero. É um exagero. Colocar um anel familiar no dedo dele, tá? Dar roupa nova para ele, sapato novo, fazer um churrasco com o melhor cordeiro, cordeiro de Natal, contratar uma bandinha de música, contratou uma bandinha de música, e ainda teve dança lá na casa, como diz o Zeca, né? Zeca, cadê o Zeca? É o fim da picada. Não, o Zeca não fala isso, o Boris falava isso. O Zeca fala, é para acabar. Aí é para acabar. Não seria melhor o pai, né, ter tido outra atitude quando visse o filho, fechasse a cara, mas fechasse a cara bem fechada mesmo, ficasse lá na porta, que porta? Entrasse para dentro, esperasse o filho bater, bate, toque, 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 quem é? É o seu filho perdido, vai embora daqui, não quero mais olhar na tua cara, nunca mais, suma, não pai, eu estou com fome, coisa e tal. Está com fome, pega alguma coisa aí no quintal e come. Poderia o pai fazer, não era mais melhor fazer isso? Esperar o filho vir rastejando aos seus pés, se ressentir, porque ele agindo assim, ele mostra que há um ressentimento, há uma mágoa, a pessoa está ressentida, o coração de pedra. Ressentimento é isso. Tratar como escravo, colocar no porão, não, quer morar aqui? Tá bom, vai morar lá no porão. Lá junto com os escravos, não quero saber de você não, E outra coisa, seu trabalho vai ser cuidar de porco. Não vai comer a comida do porco, mas vai cuidar do porco, Já está bom demais, você já vai estar na vantagem. A verdade é que a maioria dos cristãos pensam assim. Mas se você pensa assim, tem uma novidade para você. Você não é o primeiro. E se eu penso assim, eu também não sou o primeiro. Tem alguém antes de nós que pensa assim, que é o filho mais velho. O filho mais velho é o primeirão. Por quê? Porque o negócio estava bom. A festa estava de vento em popa. O pai tocando a sanfoninha, tinha lá uma espécie de Danielzinho batendo o bumbo e coisa e tal, E aí de longe, versículo 25, o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu as músicas e as danças. Ele ouve músicas, são sons de alegria. Eu não sei qual seria a sua reação. Você está chegando depois de muito tempo na casa do seu pai, e aí você escuta uma festa, está tendo uma festa lá na casa do meu pai, e aí você vai fazer o quê? Você vai ficar assim, olhando de longe, e aí o que está acontecendo, o que não está acontecendo? Meus irmãos, não sei vocês, mas é minha casa. Está tendo uma festa na minha casa, é minha casa, é meu lar, é minha família. Eu vou lá.
Eu vou lá porque é minha casa. Se está em festa, o negócio está bom, vai ter bolo para mim também. Não, ele preferiu interrogar. Ele chamou o empregado, lá no versículo 26. Chamou um dos servos, perguntou o que era aquilo, e ele disse: veio teu irmão, teu pai matou. Eu vejo um ponto aqui, né, interessante, quando ele faz a pergunta para o servo, a prontidão do servo. Tem um servo lá para conversar com ele. Você sabia que um coração desgostoso sempre tem outro desgostoso para conversar com ele? Para dar as novas, né? Vai ser sempre assim. Um coração ressentido vai ter um coração ressentido. Um coração desgostoso vai ter um coração desgostoso. Sempre, meus irmãos, um abismo chama outro abismo. Aqui é a cara dos abismos. O abismo do filho com o abismo de um servo. O que está acontecendo aí? Teu pai, né? Você está sabendo aí, né? O teu irmão, aquele desperdiçador, voltou? Aí, ó, né? Está lá, fazendo festa. É assim que faz. Você já sabe da última? Né? Bom, isso tem em todo lugar mesmo, né? A notícia dada pelo servo causou duas reações no filho, no versículo 28. Primeiro, ele se indignou. Meus irmãos, eu fui buscar no original, tem coisa que desperta a gente. Onde é que essa palavra se repete? Do jeito que ela está aqui nas Escrituras, onde ela se repete? Se repetia uma vez no livro de Mateus, mas quando eu vi aonde se repete no livro de Apocalipse, eu me assustei. Sabe aquele dragão que está correndo atrás da mulher para tragar a mulher? É ali que se repete a palavra. Ali, do jeito que está aqui, é a ira do dragão. Dá até um filme, né? O nome de um filme, A Ira do Dragão. O que está acontecendo? Não é a ira do dragão, não. É o irmão que ficou sabendo que o outro se arrependeu. É o irmão que ficou sabendo que o pai está dando uma festa para o outro irmão. Mas precisa dessa ira? Ele não quis. Essa é a primeira reação. Indignou-se. A segunda reação, não quis entrar, né? O original traz assim: negou-se a entrar. Negou-se. Por quê? Porque ele foi chamado. Não é que ele não quis entrar. Venha para cá. A palavra de Deus diz que ele se negou. Ele disse: não, eu não vou. É. Não quis entrar na casa para não ter o desprazer de sentar do lado do irmão desperdiçador, pecador, como ele disse, imoral. Ele não quer sentar perto do irmão, mas não. Ele é muito justo demais para sentar perto do irmão dele. Bem, de bom grado ele faria o coração do pai ser igual ao seu. Vamos colocar o pai com o coração do filho mais velho? Uma pessoa ressentida, uma pessoa com a fúria, a ira do dragão, uma pessoa que não se alegra com o arrependimento, com a salvação que seja de outras pessoas. É incrível, mas alguns crentes, se falar que algumas pessoas se convertem, elas não têm prazer. Bem, o pai está com uma tarefa difícil, não é verdade? O filho aqui, meus irmãos, ele fica ressentido com o pai. Vamos no versículo 29. O pai, versículo 28 no final, diz que saindo o pai e estava com ele. Essa é outra palavra, meus irmãos, que no original diz assim: ele rogava, é mais que rogar. A palavra no original diz que o pai implorava para ele entrar na casa. Meu filho, por favor, entre na casa. O original sempre é mais forte. E aqui, né, a gente coloca, até na tradução eles colocam os panos quentes, mas o pai está rogando, o pai está pedindo: meu filho, entra, meu filho, nós estamos felizes, nós estamos fazendo uma festa, venha se alegrar conosco. Mas ele se recusa, ele está ressentido. E aí ele fala para o pai dele no versículo 29, respondendo, ele disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para se alegrar com os meus amigos, mas veio esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o cordeiro cevado. Bem, uma outra coisa triste aqui,
Ele está ressentido porque o pai está tratando bem o irmão. Matou aquele cordeiro que estava para o Natal, só até para o Natal, mas trouxe antes. Por quê? Porque o filho se arrependeu. Se o pai tratar bem o irmão, aí ele está triste. Bem, se na igreja um irmão um dia ser bem tratado e o outro fica triste, então você já sabe com quem que ele parece. Ele parece com esse irmão mais velho, está ali, não é? E aí então, ele nem considera o pródigo irmão dele mais. Olha só, no capítulo 15 e no versículo 29, né? 29 não, 30. Vindo este teu filho. Às vezes em casal, os dois, um está nervoso com o outro, e uma criança começa a fazer bagunça, o pai fala assim, olha o que o teu filho está fazendo aqui. O filho é dos dois, né? Mas eles falam, vem ver o que esse seu menino está fazendo aqui, olha aí, né? Mas calma, você é pai e eu sou mãe, é nosso, esse baguncentinho aqui é nosso, né? Olha o que o teu filho fez lá na escola lá, ligaram lá na diretoria, né? Não, calma, mas é teu filho também, mulher, é teu filho, né? Então, meus irmãos, ele fala, este teu irmão, este é meu irmão, não, eu não quero ele como meu irmão, não quero nem sentar perto dele, né? Para mim ele morreu. Então ele nem considera o pródigo seu irmão, diz, este teu filho, e ele acusa o pródigo dos seus pecados. Está dizendo aqui, né? Ele sabia tudo sobre o irmão. Ele diz assim, olha, ele desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, né? Bom, nunca foi atrás, nunca pediu para o irmão sair daquela vida, nunca orientou, nada, mas agora ele tem uma boca grande para acusar o irmão dele. Ok, meus irmãos, eu disse para vocês, o filho mais velho, ele não entende, tá para cá, né? O filho mais velho, ele não entende esse amor compassivo do pai, tá? Então o que o pai vai fazer? O pai tem que procurar abrir os olhos do filho, tá? Mais velho. Para quê? Para ele aprender a amar. E o pai é tão compassivo, veja só, ele foi muito compassivo com o filho mais novo. Mas olha, ele está sendo muito compassivo com o filho mais velho também. E não é uma tarefa fácil. Costuma-se pregar que o filho mais velho perdeu-se em casa. Como se perdeu em casa? Porque quando o crente ele vai ficando cada vez mais velho na igreja, na fé, e a única coisa que ele faz é arrumar confusão e complicar a vida dos outros, então ele está se perdendo em casa. Quantas pessoas trouxe para louvar a Deus? Para quantas pessoas apresentou o Evangelho? Então esse filho está se perdendo em casa. Bem, alguns ensinos do pai para o filho mais velho. Primeiro, olha lá, chama ele de filho. Meu filho, olha só, veja só. Versículo 31. Filho. Eu pergunto para você, em qual momento o filho mais velho falou assim, pai? Pai. Em momento nenhum. Ele nem chamou o pai de pai. Sabe por quê? Porque o pai não refletia o coração dele. No coração dele, ele não ia entrar mais naquela casa, porque o irmão estava lá. Onde já se viu sentar lá, ficar lá? Que ele não presta para mais nada. Continuando. Mas o pai chama ele de filho, apesar dele não chamá-lo de pai. Mostra-lhe a vantagem sobre os filhos que se perdem. Mostra a vantagem para ele, meu filho, é o seguinte, né? Você sempre está comigo. Imagine o tempo que ele ficou fora, ele ficou sem comunhão. Imagine o tempo no erro, ele ficou sem paz. Você sempre está comigo. Você está, muito na vantagem dele. Você está muito melhor do que ele, porque você, meu filho, você está sempre comigo. Uma outra coisa, né? Ele diz o quanto ele é rico. Meu filho, tudo que é meu é teu. O Senhor nunca me deu um cabritinho, meu filho. O que é meu é teu. Como assim? Nunca te dei. Como nunca te dei? Estava brincando com a Lara ontem. Ele falou assim, pai, quanto custou seu Fusca? Está querendo comprar meu Fusca? Eu não estou vendendo, né?
falei para ela, não estou vendendo. Antes dela comprar o dela, eu falei assim, quer comprar um Fusca? Não, então, agora não vendo o meu, né? Mas eu disse para ela, minha filha, tudo, porque eu já estava estudando esse texto, né? Aí eu citei essa frase, minha filha, tudo que é meu é teu, mas mais ou menos, né? Para não querer pegar meu carro lá, né? Ô pai, o carro dá para mim trabalhar todo dia? Não. Por quê? Porque gasta muito, né? O Fusca é um carro gastador, tá? Deixa eu dizer, o pai está dizendo para o filho, meu filho, tudo que é meu é teu. E diz mais, lembra que o pródigo é seu irmão. Olha aqui o texto, ele diz assim, versículo 31, meu filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão, olha só, colocou o irmão no lugar dele, colocou o filho mais velho no lugar dele também, disse, ele é teu irmão, né? Está se esquecendo que ele é teu irmão? Ensina sobre restauração, o seu irmão estava perdido e arrependeu-se, olha lá no versículo 32, o teu irmão estava morto e ele reviveu. O seu irmão, ele voltou para casa, o seu irmão, ele está aqui conosco. Isso é restauração. E principalmente, lembra do dever. Qual dever? Versículo 32, era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos. Repare essa palavra justo. Quando Jesus foi batizado, o João Batista não quis batizá-lo. Não, eu não posso batizar, é o Senhor que tem que me batizar. Quem sou eu para te batizar? Qual foi a resposta de Jesus? Olha, faça isso, né? Porque a coisa é assim, né? E o que você vai fazer é uma coisa justa, né? Então a palavra que Jesus usa é a mesma palavra aqui. Então, é justo para que se cumpra toda a justiça. Você faça isso para cumprir toda a justiça. Então, meus irmãos, a palavra justiça aqui significa necessidade. Como lá em Jesus falando com João Batista. Quando Jesus disse, você precisa fazer isso para se cumprir toda a justiça, ele está dizendo, é preciso, é necessário que isso aconteça, porque eu tenho que mostrar para o mundo que eu vou morrer, ser sepultado e vou ressuscitar. Então, quando o pai olha para o filho, é a mesma coisa, ele fala, meu filho, isso é necessário, é preciso que você se alegre, que você se regozija. Repare, a palavra alegria, regozijar, é a palavra que mais aparece nessas três parábolas do capítulo 15. Há sempre uma festa no final de cada parábola, da ovelha perdida, da moeda perdida, não é assim? E do filho perdido, há sempre alegria, regozijo. Então é como se aumentasse a palavra alegria. Agora, irmãos, vamos tirar o amor compassivo do pai dessa história. Vamos pegar a história do filho pródigo e vamos tirar o amor compassivo do pai. Vamos fazer isso. Vamos colocar o coração do pai, vamos colocar o nosso coração no coração do pai. Vamos colocar o coração do irmão mais velho. Vamos colocar o coração do escriba, do sacerdote. Vamos colocar o coração de Jonas. Vamos fazer isso? Como é que ficaria essa parábola? O que seria do filho mais novo? Hein? Apenas um gastador inveterado, falido, terminando seus dias comendo as bolotas dos porcos, como ele mesmo previu na melhores das hipóteses, sendo um escravo na casa do próprio pai. Ou seja, sem o coração compassivo do pai, esse filho mais novo estaria completamente na miséria. Como seria o filho mais velho sem o amor compassivo do pai? Meus irmãos, um sepulcro caiado. Já foi em cemitério? Sempre tem um bonitinho de mármore lá. Onde enterraram o irmão Messias, do lado é mármore. E do irmão Messias não é mármore, mas está razoável. E se você pudesse escolher, eu escolheria o de mármore, mas
o que está lá dentro é muito podre, não tem nada lá. Um homem triste, sem sentimentos pelo próximo, desejando que pessoas como seu irmão continuem na miséria. Se você tirar a compaixão do pai, é isso que fica nos dois irmãos. Um completamente perdido fora de casa, e o outro completamente perdido dentro de casa, pelo coração ruim, ressentido. Onde estaria a alegria dessa casa? Não haveria festa, não haveria danças, não tem alegria nenhuma, acabou. Tira todas essas festas que nós temos no capítulo 15. Então eu quero terminar, irmãos. Eu disse que nós estamos meditando sobre o amor compassivo do Pai. O amor de Deus tem várias facetas. Nós estamos falando do amor compassivo do Pai. Será que eu compreendo a grandeza desse amor compassivo de Deus, cheio de compaixão? Será que os dois filhos compreenderam? Bem, do filho mais novo é dito que ele estava na festa. Do filho mais velho não é dito nada. Será que ele entrou? Ou será que ele cumpriu o que ele disse, que ele não ia entrar naquela casa? Eu, sinceramente, eu quero torcer para o irmão mais velho, para ele ter entrado naquela casa, não é? Você gostaria que o irmão mais velho entrasse naquela casa? Se você gostaria, eu também gostaria. O nosso desejo é que os dois irmãos se encontrem lá e estejam em festa. Será que eu compreendo esse amor? Agora é uma pergunta pessoal, né? Os filhos, será que entenderam? Agora eu entendo. Então jamais devemos fazer do coração de Deus um espelho do nosso coração. Não meça o coração de Deus com o seu coração. Meça o coração de Deus com o Deus da Bíblia, da palavra. Deus não se enche com os nossos desejos pecaminosos. Deus não se enche de nosso egoísmo e ressentimentos. Deus não é como nós. O coração de Deus é diferente do nosso. Deus não apenas nos ama, Deus, Ele é amor. Então, que essa lição do coração compassivo de Deus possa ficar dentro do nosso coração. Amém?